Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Clockwork Library e hoje a gente vai falar sobre as Crônicas dos Caçadores de Sombra. Bom, eu sei que alguns de vocês já devem estar mais familiarizados com esse universo da Cassandra Clare e devem saber que existem vários livros e várias ordens diferentes que você pode ler esses livros. Então hoje eu vou fazer um guia com algumas ordens de leitura que podem te ajudar a entrar nesse universo maravilhoso criado pela nossa querida Cassandra Clare. Então fica aqui comigo que a gente já vai começar e antes disso já deixa o like e já se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos sobre livros, sobre universos literários que vocês tanto amam assim quanto eu. Então bora pro vídeo. Bom, eu já estou com os meus livros aqui e a primeira ordem que a gente vai falar aqui hoje é a ordem cronológica dos livros. Para quem não sabe, os livros dos Caçadores de Sombra, eles percorrem um longo período de tempo. Então nós temos livros desde a Era Vitoriana até o mundo mais contemporâneo, ali por volta de 2012, 2014. Então a gente vai começar por essa ordem, que eu acho que é mais tranquila de ler. Bom, então, começando a sua leitura pela ordem cronológica, você vai iniciar a sua leitura nesse universo com a série As Peças Infernais, que é uma trilogia já terminada. Nessa leitura, você vai começar pelo livro Anjo Mecânico, depois você vai seguir para Príncipe Mecânico e vai terminar a sua leitura com Princesa Mecânica. As Peças Infernais se passa por volta de 1878 em Londres, na Era Vitoriana. E nessa série você vai acompanhar personagens como a Tessa Gray, Will Herondale e Jem Carstairs. Essa aqui é com certeza a minha série favorita desse universo. Ela ocupa um lugar muito especial no meu coração e eu espero que vocês também gostem muito dela. Mas bom, enfim, continuando a sua ordem cronológica, você vai pegar agora a série As Últimas Horas, que também é uma trilogia completa. E nessa daqui você vai começar a sua leitura por Corrente de Ouro. Depois você vai seguir para Corrente de Prata. E vai terminar essa série com Corrente de Espinhos. Essa série das Últimas Horas, ela também se passa em Londres, mas por volta do início do século XX, 1900 e pouco. E essa série vai acompanhar os filhos dos personagens que a gente encontra em As Peças Infernais. E alguns personagens mesmo das Peças Infernais também aparecem aqui. Então essa série, mesmo que você leia em alguma outra ordem, ela sempre vai precisar ser lida depois das Peças Infernais. Porque se ela for lida antes, você vai pegar spoilers sobre o final das Peças Infernais. Então, personagens que podem acabar morrendo ou que encontram outro destino e que por algum motivo não estão aqui. Então, eu aconselho que você leia As Últimas Horas depois da trilogia das Peças Infernais. Bom, seguindo essa ordem de leitura, você vai agora para Instrumentos Mortais. Essa daqui é uma série com 6 livros. Ela foi originalmente escrita para ser uma trilogia, mas depois a Cassandra Clare acabou escrevendo mais outros 3 livros que completam a série hoje. E ela foi a primeira série que a Cassandra Clare escreveu e se passa por volta de 2008 nos Estados Unidos. Sendo sua leitura nos Instrumentos Mortais, você vai começar com Cidade dos Ossos. Depois você vai seguir para Cidade das Cinzas, vai continuar com Cidade de Vidro, depois vai para Cidade dos Anjos Caídos, vai seguir para Cidade das Almas Perdidas e finalizar a leitura com Cidade do Fogo Celestial. Essas aqui são as edições do box de livros dessa série, então você acaba encontrando também em livrarias outras capas desses livros, mas vocês podem seguir pelo título que vai ser o mesmo. Na série, vocês vão acompanhar personagens como a Clary, o Jace e vários outros que são tradicionais no mundo dos Caçadores de Sombra, em uma aventura que vai introduzir o universo dos Caçadores de Sombras para o leitor, já que foi também a primeira série que a Cassandra Clare escreveu sobre eles. Bom, continuando na ordem cronológica, você vai agora seguir para Os Artifícios das Trevas. Essa série aqui eu tenho nas edições em inglês, mas as capas aqui no Brasil são as mesmas e os títulos eu vou traduzir para vocês caso alguém queira encontrar por aqui. Então, o primeiro livro que você vai ler dessa série é Dama da Meia-Noite. Depois você vai seguir para
Senhor das Sombras e terminar com Rainha do Ar e da Escuridão. Bom, os Artifícios das Trevas, eles se passam nos Estados Unidos por volta de 2012 e vocês vão acompanhar a história de personagens como a Emma Carstairs e o Julian Blackthorne, assim como o resto da família Blackthorne que também vivem junto com os dois no instituto. Essa série, ela também precisa ser lida depois de Instrumentos Mortais, porque ela segue um período no mundo dos Caçadores de Sombra que é uma grande consequência dos acontecimentos que vocês vão ver no final dos Instrumentos Mortais. Então eu aconselho também que essa série seja lida depois da outra, para que vocês não peguem spoilers e tenham uma experiência completa além dessa trilogia. Bom, essa foi a ordem cronológica de leitura. E agora eu vou passar uma outra para vocês, que foi a ordem de publicação dos livros, ou seja, a ordem que a Cassandra Clare foi pensando no universo e foi lançando os livros, que em grande parte é parecida, mas que tem alguns intervalos entre algumas séries, intercalando livros. Nessa nova ordem, vocês vão começar a leitura com os 3 primeiros livros de Instrumentos Mortais. Vocês vão seguir com Cidade de Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. Esses 3 livros, eles foram escritos pela Cassandra Clare como se eles fossem uma trilogia. Então, em Cidade de Vidro, vocês vão encontrar um final fechado, uma conclusão para a história que é construída nesses 3 primeiros livros. No entanto, a Cassandra Clare acabou expandindo esse universo e por isso ela acabou continuando a escrita com as Peças Infernais. Então, depois desses 3 livros, eu recomendaria que vocês parassem Instrumentos Mortais e lessem os 3 livros das Peças Infernais. Aqui nesses livros, ela foi escrevendo intercalado com os 3 últimos livros de Instrumentos Mortais. Então, caso você queira também fazer esse intervalo entre uma série e outra, você vai ler os 3 livros de Instrumentos Mortais, seguir para o primeiro de Peças Infernais, ler o 4º livro de Instrumentos Mortais, ler o 2º livro das Peças Infernais, ler o 5º livro de Instrumentos Mortais, finalizar as Peças Infernais e depois ler o último livro de Instrumentos Mortais. Eu acho que seria melhor nesse momento você fazer uma pausa após o 3º livro de Instrumentos Mortais, ler a trilogia completa de Peças Infernais e depois finalizar a sua leitura de Instrumentos Mortais com os 3 livros seguintes. Assim, dessa forma, você não fica intercalando séries e tem uma experiência completa, que foi a experiência pensada pela Cassandra Clare enquanto ela foi publicando e escrevendo os livros. Tendo terminado tanto Peças Infernais quanto Instrumentos Mortais, você vai seguir para os Artifícios das Trevas. Ou seja, você vai ler os 3 livros seguidos sem nenhum intervalo, que essa foi a 3ª série escrita pela Cassandra Clare no universo dos Caçadores de Sombra. Depois de terminar os Artifícios das Trevas, vocês vão ler As Últimas Horas. Eu sei que tem um vão temporal entre Artifícios das Trevas e As Últimas Horas, mas essa foi a ordem de escrita da Cassandra Clare. E assim também vocês já vão ter lido as Peças Infernais, então não vai ter problema para vocês lerem As Últimas Horas e pegarem spoilers. Então, depois que vocês terminarem Artifícios das Trevas, leiam em ordem As Últimas Horas, e assim vocês vão terminar os livros escritos das séries do universo dos Caçadores de Sombra. O último livro lançado em séries desse universo pela Cassandra Clare foi Corrente de Espinhos, em 2023. E agora ela está escrevendo mais uma série, que vai ser The Wicked Powers, que ainda não tem uma data de lançamento, mas que já é confirmada como uma trilogia, que provavelmente vai lançar por volta de 2025 ou 2026, mas ainda está em processo de escrita. Nesse caso, The Wicked Powers, vocês vão ler no final de todas essas séries. Então, depois que vocês terminarem, na ordem cronológica de ler Artifícios das Trevas, vocês vão ler os 3 livros de The Wicked Powers. E no caso da ordem de lançamento, de publicação dos livros,
vocês vão ler The Wicked Powers após ler As Últimas Horas. Nós também temos alguns outros livros que foram lançados como contos, novelas, desse universo pela Cassandra Clare, que não tem exatamente um espaço nessa ordem cronológica, mas que eu recomendo que seja lido após vocês lerem todos os livros das séries, porque às vezes alguns contêm algumas histórias variadas de personagens de séries diferentes, então acho que para não pegar nenhum spoiler grande sobre nenhum personagem, e para ter uma experiência boa, né, de você já ter lido sobre a história daquele personagem e poder revisitá-lo nesses livros de contos, eu acho que seria bom vocês acabarem lendo após todas as séries dos livros dos Caçadores de Sombra. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Essas são as duas principais ordens de leituras desse universo incrível criado pela Cassandra Clare. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários quais outros vídeos e temas vocês gostariam de ver aqui no canal. Esse foi o primeiro vídeo também que eu fiz aqui para o Clockwork Library, então eu espero que vocês tenham gostado de coração e fiquem aqui para a próxima. Beijo!